O mundo virou uma fraude e a maioria das pessoas não perceberam. E tem investidores que podem acabar se enganando. Não é uma fraude porque as empresas são ruins ou porque elas vão quebrar, mas porque o que elas fazem hoje praticamente não produz nada para a sociedade e empresas que produzem mais estão hoje sobrevalorizadas. Eu não quero aqui fazer mais uma crítica vazia a empresas que todo mundo já fez algumas críticas. Eu vou tentar te mostrar em números por que algumas coisas estão me chamando a atenção mais recentemente. Então vamos lá? Bom, então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre algumas coisas bem interessantes aqui. Se a gente avaliar agora as empresas que mais têm valor de mercado, ou seja, aquelas empresas mais valiosas do mundo, a gente vai dizer que a Nvidia é a primeira com 4,85 trilhões de valor de mercado, é trilhões mesmo em dólares. A Alphabet, né, é uma empresa de propaganda com 4,6 trilhões de dólares de valor de mercado. Raul, a Alphabet é uma empresa de tecnologia, né? A maior parte da remuneração da Alphabet vem de propaganda. A Apple é uma empresa de logo mais software, eu já explico isso mais pra frente, mas com 4,5 trilhões de dólares. A Microsoft é uma empresa de software com 3,1 trilhões de dólares de valor de mercado. E a Amazon é um marketplace com 2,9 trilhões de dólares de valor de mercado. No dia de hoje, essas são as empresas mais valiosas do mundo. A gente tem uma frase do Tom Godwin que ele disse em 2015 que os maiores negócios do mundo não são donos daquilo que vendem. E quando a gente vai observar isso nunca foi tão verdade quanto o momento atual que a gente está vivendo. O Uber é a maior empresa de transporte do mundo, né? A maior empresa de táxi do mundo, e ele não possui nenhum carro e nenhum motorista contratado. A única coisa que ele faz é ser um intermediador entre duas pontas. O Facebook, a Meta, é o maior veículo de mídia do mundo e não tem nenhuma criação de conteúdo. Nunca pagou um jornalista, nunca pagou absolutamente nada, mesmo sendo o maior veículo de mídia do mundo. Ele não tem os custos que a Globo tem, não tem os custos que a CNN tem, ou que nenhuma outra rede de televisão no mundo tem. A única coisa que ele faz é conectar, né, criadores com a audiência diretamente. O Alibaba, que é o varejista mais valioso do mundo, não tem nenhum estoque e não produz absolutamente nada do que ele vende. O Airbnb é a maior rede de hotelaria ou de hospedagem do mundo e atualmente não tem nenhum imóvel. E a coisa não termina por aí. Se a gente vier na Amazon, a maior varejista do planeta Terra hoje, ela não fabrica produtos. Ela é uma vitrine que conecta terceiros que vão lá e colocam os seus produtos para vender e ela ganha comissão na logística e na nuvem, né? No AWS, sem produzir absolutamente nada também e sem nem ter que vender, né? Nem ela que faz a venda ali diretamente. Ela coloca outras pessoas para vender. A Meta, né, de modo geral, além de não produzir conteúdo, ela tem quase toda a receita dela vindo de propaganda. Ela também não produz absolutamente nada, só as pessoas produzindo de graça, os anunciantes anunciando ali, pagando para anunciar. O Google vive também de propaganda e de hospedar outros anúncios, porque o Google é dono da rede onde outros anunciantes, outras empresas que fazem a mesma coisa, se conectam. Nem mesmo a publicidade que é veiculada no Google é negociada totalmente por ele, tá? Existem empresas como a Critel, RTB House, Magnetis e outras empresas que se conectam na rede do Google e aí sim o Google faz a distribuição em outros sites. Lembra disso? A maior parte da rede, né, do Google ali, do dinheiro que ele ganha, é com outros sites. Então é sites de terceiros, né? O Google Ads, ele roda na Globo, roda em todos os outros sites, tá? No CNN, UOL, etc. Então o Google fica com aquele inventário ali, ocupando aquele espaço de publicidade, simplesmente intermediando. Não é toda a receita do Google que vem do site do Google mesmo. Você abre lá, google.com e você pesquisa. Aquilo ali é uma parte só da receita. E pra gente complicar mais ainda essa situação, olha que loucura. A Apple, né, ela parece a fabricante dos produtos mais desejados no mundo, mas na real ela monta quase tudo isso na Ásia. A Foxconn e companhia ali são empresas que de fato fazem essa montagem. O que a Apple vende de fato é a marca, o design e o software. Então a margem está na logo ali, né? Você colocar a logo da Apple num produto é o que vende. Então é uma empresa também que poderia ser até se dizer uma empresa de propaganda. Raul, mas a Apple arquiteta ali as coisas, etc. Sim, mas para o produto dela rodar, ela precisa de inúmeras outras empresas ali, como da Foxconn, etc., que constroem todos os componentes que depois vão fechar no celular, né? Ela mesmo, o grande trabalho dela é o marketing gigantesco que ela faz no mundo. Quando a gente vai falar da LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy, ela parece o ápice, né, do luxo artesanal europeu, né? A verdade é que ela fabrica uma bolsa por um preço ínfimo, muitas vezes, inclusive, na China, e não na Europa, como ela coloca, né? E deixa para fazer alguns acabamentos na Europa ali.
o que inclusive já rendeu polêmica no mundo inteiro. Ou seja, é outra empresa de logo. Quando a gente vai olhar para um caso mais gritante aqui, a gente poderia falar da Tesla. O valor de mercado da Tesla hoje supera 1,5 trilhão de dólares. Supera a Toyota, BYD, General Motors e Ford somadas. Se você somar todas essas empresas, né, ali em valor de mercado, a Tesla sozinha vale mais do que elas. Aqui você tem, por exemplo, a Tesla com esse 1,5 tri, a Toyota 246 milhões, a BYD 130 milhões de dólares, a General Motors 71 milhões de dólares, a Ford 58 milhões de dólares. Mas quando a gente vai falar em produção, né, a Tesla produziu somente 2 milhões de carros no ano de 2025. A Toyota produziu 10 milhões de carros no ano de 2025. A BYD produziu 5 milhões de carros no ano de 2025. A General Motors produziu 6 milhões de carros em 2025. A Ford produziu 4 milhões de carros em 2025. Você poderia me dizer que a tecnologia embarcada nos carros da Tesla ela é muito superior, né? Mas aí eu acho que a gente precisaria entender que, na verdade, não é nem isso. O que as pessoas acreditam aqui é que a Tesla não vai se restringir somente à produção de veículos. É que ela vai fabricar robôs, que ela vai fabricar outras coisas. O Elon Musk faz essa promessa há alguns anos, mas aqui eu queria mostrar para vocês, né, a diferença. 6 vezes o valor de mercado da Toyota, com a produção de carro 5 vezes menor. Então o que a gente tem hoje como realidade é o mercado financeiro fazendo aquilo que ele faz de melhor. Ele pega uma empresa e ele começa a acreditar no potencial que aquela empresa tem no futuro, e ele traz parte desse futuro a valor presente. Então o mercado financeiro olha e fala, nossa, né, imagina como seria o mundo quando a Tesla dominasse o mercado de robôs, etc. Tudo bem, a Tesla vai fazer isso daqui a 10 anos, então eu vou considerar que pelo menos 50% do valor do mercado de robôs ele vai ser atingido no dia de hoje. A Nvidia, por exemplo, essa empresa de 4,85 trilhões de dólares, ela vende chips de verdade, mas boa parte do preço, né, disso aqui é acreditando que as empresas vão construir data centers gigantescos e vão utilizar chips da Nvidia no futuro. Para garantir que essa promessa seja mais palpável, hoje a Nvidia está financiando boa parte da construção dos data centers. Por quê? Porque como ela hoje é líder de mercado, se os data centers forem de fato construídos ali para rodar IA nessa quantidade, com a expectativa de que a IA vai consumir muito chip, vai ter esse consumo computacional tão grande, ela acaba ganhando dinheiro. Então ela está financiando isso. Você consegue perceber que isso gera, né, um tipo de distorção? Não estou dizendo que a Nvidia está errada de fazer isso, mas se a Nvidia não conseguir garantir essa entrega que ela está prometendo, né, desses chips aqui super poderosos, esses data centers não vão existir. Se os data centers não existirem, a Nvidia não tem faturamento. E aqui tem um ponto, se também só a construção do data center falhar, a Nvidia não tem consumidores, então essa expectativa pode nunca acontecer. Ela depende de um consumo gigantesco de chips. A OpenAI e a Palantir estão com valuation bilionário também, centenas de bilhões de reais, ainda com a expectativa de que elas vão conseguir fazer dinheiro no futuro. Mas quando a gente olha para a tecnologia, por mais que ela seja extremamente utilizada, hoje essas empresas estão bancando a maior parte dessa operação. Elas estão segurando os custos ali. Então, por exemplo, assim, olha, eu gasto R$100 para produzir um pirulito e eu vendo ele por R$10. É mais ou menos esse o cenário atual. Porque eu acredito que o meu pirulito ele é tão viciante que depois, quando eu começar a cobrar R$110 do pirulito, as pessoas vão pagar. Ou quando eu cobrar R$150 dos pirulitos. Então essas empresas criaram essa estrutura, a Nvidia ofereceu mais dinheiro, elas foram se alavancando. Se não acontecer delas lucrarem, elas não têm por que comprar mais chips. E isso colocaria a cadeia toda em risco. E o que pode acontecer? Vários empresários estão colocando, né, demitindo pessoas e colocando IA. E aí o cara calculou ali, não, eu tô com a margem de 25%, agora minha margem subiu para 30%. Ele não considera que a IA está subsidiada, ou seja, está vendida abaixo do preço. Quando ela dobrar o valor, suas margens se mantêm, né? E quando elas não se mantiverem, você vai pagar como a IA? Então é um ponto. A gente pode vir aqui também para o Bitcoin, né, que é o ouro digital. Eu gosto muito de Bitcoin, tenho bastante Bitcoin, falei sobre Bitcoin aqui várias vezes, mas a gente precisa entender. O Bitcoin, ele é um ativo especulativo e ele não gera bem, apesar de ser transferível facilmente, etc. Ele não tem nenhum tipo de caixa, né, e ele vale o que o próximo comprador pagar. Então também outra coisa que coloca dinheiro, né, ali, que adensa dinheiro da economia, e inclusive ajuda os estados a reduzir a inflação, ao mesmo tempo que não produz nada em específico, né? A gente vai também para o Booking, o que parece? A maior rede de hotelaria do mundo, mas a real, o Booking não tem nenhum hotel.
ele vende a reserva do hotel de outras pessoas e fica com uma comissão gorda de cada diária, né? Então ele vai ali rodando propaganda, adensando esses hotéis aqui também sem ter nenhum tipo de hotel, sem ter que prestar o serviço e comendo a margem do cara que tem hotel de verdade. É isso que ele faz. O Alibaba ou o Mercado Livre não tem nenhum estoque próprio praticamente, né? Aluga vitrine, mesma coisa. Quem arrisca capital é o vendedor. E vai piorando. A Netflix, boa parte do catálogo da Netflix hoje, aquilo que realmente gera volume para ela, é licenciado ou feita por terceiros. Então você paga pelo acesso, ela não é como os grandes estúdios, ela até tem produções próprias, mas ainda muito embrionária e que movimenta muito pouco, né? Dinheiro ali dentro das estruturas dela. A gente tem o Spotify, por exemplo, a maior empresa de música do mundo. A real, o Spotify nunca gravou um álbum, nunca compôs nada, ele distribui apenas a obra dos artistas ali e dá algumas migalhas para esses artistas ali depois. É muito bom como aplicativo, todos esses serviços são muito bons, não estou falando mal, mas vamos entendendo, olha o que está acontecendo com a nossa economia. Quando a gente vai olhar para o iFood, por exemplo, ou o DoorDash, ou os outros aplicativos, né? O que eles parecem? Empresas gigantes da alimentação, comparáveis a talvez McDonald's, etc. Mas a real, eles não cozinham nenhum prato, né? Eles ficam entre o restaurante e o entregador, cobra ali 25% e pronto. Então ele cobra taxa dos dois lados, cobra taxa de entrega, tem uma rede de pessoas entregando, os motoqueiros ali, o pessoal que pedala, sem ninguém também ser funcionário nem nada. O OnlyFans, a mesma coisa, né? Uma plataforma de criadores ali de conteúdo, intermedia conteúdo adulto e fica com 20% de cada transação, né? Cobra pedágio ali em cima da profissão mais antiga do mundo. Quando a gente vai olhar para o valuation dessas empresas, está gigante. E não tem problema nenhum, os intermediários sempre ganharam dinheiro no mundo. Mas quando a gente olha para a produção real, aquelas pessoas que realmente alimentam o mundo, você olha para John Deere, por exemplo, ela está valendo 127 bilhões de dólares. A John Deere é a espinha dorsal da agricultura do mundo, né? São tratores, agtech, coloca comida na mesa de todo mundo. Quando você vai olhar para a Toyota, 246 bilhões de dólares de valor de mercado, ela fabrica 10 milhões de carros por ano, com um lucro gigantesco aí. Então ela tem uma boa margem, uma marca conhecida. Todo mundo tem aí caminhonete, ajuda em todas as áreas do setor produtivo, na indústria, na construção civil e vale uma fração daquilo que um Tesla vale sem servir para nada. Claro, tem um carro de transporte, mas é muito pouco a escala. Quando a gente vai para a ADM e a Corteva, né, valendo uma 39 bilhões, a outra 56 bilhões, elas processam grãos e sementes que alimentam bilhões de pessoas. São avaliadas hoje como coadjuvantes da economia global. Sem a ADM, sem a Corteva, não tem carne na mesa de ninguém, né? Não tem como alimentar gado confinado, não tem como produzir praticamente nada. Então, se você pegar somente o valor de mercado da Nvidia, ou da Amazon, ou da Tesla, que fabricam chips e tal, coisas que são importantes, elas valem hoje muito mais do que toda a economia real. Né? Vale mais que a Toyota, vale mais que a Deere, vale mais que a Corteva, vale mais que a ADM aqui. Então o que é a lógica que leva a isso? É óbvio, tem muito processo especulativo, mas tem uma escala sem peso. Quando a gente fala de software, a indústria cresce sem fábricas, né? Servir milhões de clientes não custa praticamente nada, fábrica e fazenda numa escala assim, você tem custo real de produção, tem um múltiplo em cima da narrativa, os CEOs cada vez mais malucos, cada vez mais subindo no palco e contando história, tem um ambiente de juro e liquidez, o dinheiro barato nos Estados Unidos, ele inflou muito o mercado de longo prazo, inflou muito as expectativas, o valor tem migrado cada vez mais para essas empresas que geram caixa sem muito esforço, e tem também essa captura da atenção, né, das redes, e aí pessoas cada vez mais performáticas, como eles controlam a informação, esses CEOs eles acabam se beneficiando disso também. A gente até tem, né, uma ideia, que eu dei o título desse vídeo aqui, que a economia real é uma fraude, mas não é que é uma fraude, tá? Existe produção real, existe economia real, essas empresas geram caixa, mas o preço descolou da produção. E a gente tem que perguntar até quando os empresários de verdade que estão produzindo, eles vão aceitar continuar gastando da maneira que estão com esses serviços. Porque sem o serviço de mídia e propaganda, sem o serviço de marketplace, etc., eles vivem. Já o contrário não é verdadeiro. Então, é possível que essas bolhas estourem do nada. Quem alimenta e constrói hoje está extremamente mal remunerado. Quem trabalha simplesmente com a divulgação e a venda, né, o intermediário, está ganhando muito mais do que nunca. Então, a gente até poderia pensar aqui em alguns contra-argumentos, né? Organizar, distribuir, dar confiança, cria muito valor, porque a gente vive disso também, né? De comprar fácil e etc. Quando a gente fala sobre software e dados, isso tem que ter um valor real, apesar dele ser intangível. Os chips, né, e a arquitetura de nuvem, ele também gera infraestrutura, o mercado acertou. Hoje a gente usa a internet, todo mundo está vivendo e conseguindo ganhar dinheiro. Mas eu queria trazer para vocês uma reflexão, né? Eu não acho que essas empresas elas são fraudulentas no sentido
real da palavra fraude. Eu não acho que elas estão roubando ninguém, eu não acho que elas estão prejudicando a economia, pelo contrário, né? Eu acho que a economia atual, ela é muito mais simples de ser guiada, é muito mais simples de comprar, ela gera facilidade para o usuário, é por isso que as coisas estão assim. Eu só queria conversar com vocês sobre uma coisa, né? Só existem 2 tipos de indústria no mundo que chamam seus clientes de usuário, né? A de droga e a de tecnologia. Acho que são os 2 tipos de empresa. Eu acho que vale muito a pena a gente pagar pelas promessas, né? Tudo bem, você como investidor, mas eu queria convidar vocês para uma reflexão. Se você pegar a sua carteira de investimentos hoje, fora papel, que é dívida, né? Ali de renda fixa, quantos por cento tem dela exposta na economia real? Quantos por cento tem dela fazendo alguma coisa mesmo? Avalia seriamente fazer essa análise. Porque eu tenho visto um oba-oba muito grande nos últimos anos. E a economia ela é cíclica, né? Como isso aconteceu agora, aconteceu na bolha das .coms, como isso aconteceu agora, aconteceu em vários ciclos da história, né? No começo da industrialização, em que tudo prometia fazer coisas revolucionárias, já aconteceu essas especulações no setor imobiliário, todos os setores passam por isso. Pode até ser que só eu esteja muito errado e que, na verdade, né, essa é a nova realidade do mundo. Então, essas empresas vão concentrar 99% do valor de mercado, 90% do valor de mercado, e 1% vai ser suficiente para deixar quem produz extremamente satisfeito e ninguém vai fazer absolutamente nada e nada vai mudar nessa dinâmica. Mas eu acredito que quando eu olho, né, para a história da humanidade, poucas vezes na vida, eu diria nenhuma, a gente viu quem controla comida, água, né, os suprimentos mais básicos, a tecnologia de ponta, de fato, que é utilizado, o maquinário. Poucas vezes na vida a gente viu essas pessoas continuarem pagando valores cada vez maiores sem revidar de volta, ou sem tentar algum tipo de coisa que mexa nessas estruturas. Eu acho que, né, as pessoas mais poderosas do mundo, hoje, elas têm um poder assimétrico, porque elas têm o poder da informação. Mas elas também precisam, assim como o restante da humanidade, comer, beber, de ligar a luz, né? Porque sem isso não tem tecnologia, não tem fábrica, não tem iPhone, não tem absolutamente nada. E essas pessoas donas da economia real, as empresas donas da economia real, eu acho que cada vez mais elas devem alcançar um valor de mercado maior. Acho que algumas pessoas começaram a acordar analisando que essa realidade específica, ela pode não ser o caminho verdadeiro. Eu sei que hoje eu sou uma voz sozinha, né? Ninguém tá falando muito sobre isso, ninguém tá muito preocupado com isso. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ir pro próximo oba-oba. Mas se você, assim como eu, você acredita que existe um risco em se expor somente a isso, eu queria te convidar para aprender a investir respeitando esse ciclo que a gente está agora, que eu acho que pode ser um dos ciclos onde a gente mais vai conseguir criar valor num curto espaço de tempo, investindo da maneira mais segura possível, buscando sair dessa tendência. Se você quiser investir, né, não só no Brasil, mas na China, nos Estados Unidos, na Índia, na Europa, nas empresas que de fato produzem algo, eu vou te convidar agora para entrar na UVP. A UVP é a nossa escola de investimentos, você pode ir a uvp.com.br, você pode clicar no botão Faça a sua análise de perfil, você pode preencher o questionário aqui, me contar um pouco como é que está a sua vida, quais são os seus objetivos, que eu vou te ajudar a organizar uma carteira que atenda essas expectativas, mas pensando não nessa obviedade, que é simplesmente sair comprando empresa de tecnologia, ou simplesmente investindo sem critério. É a gente analisar aquilo que fez sentido nos últimos 500 anos. A Bolsa de Valores existe há mais de 300, né? Então a gente pode avaliar o que fez sentido e aquela história que o retrovisor ele conta pra gente. Tem muita coisa nesse momento atual que eu acho que está muito abaixo do preço e que vai construir quem serão os futuros donos do dinheiro do mundo. Esse é um momento muito emblemático. Preenche o questionário que vai ser muito bacana. A UVP, além de ser a maior escola de investimentos do Brasil, ela tem também uma garantia irrestrita. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Pode conferir aqui esse selo, olha, aprendizado garantido. Esse selo aqui, ele te dá garantia de depois de concluir as aulas, pegar seu certificado, você receber o seu dinheiro de volta. Quando você entra na UVP, você tem acesso à nossa plataforma exclusiva de investimentos, que tem várias coisas ali diferentes, investimentos que não são oferecidos em nenhum outro lugar, que a gente criou para você, além de vários outros benefícios aí, como cartão de crédito, sei lá o que, tem tudo hoje em dia
dia a UVP produz absolutamente tudo e sem viés. Eu falo também de outras corretoras, se você não quiser usar a nossa plataforma e tal, a UVP foi construída nessa parceria que a gente está aqui. Pode perguntar para um amigo seu que fez a escola, né? A gente tem mais de 50 mil alunos, pode ir lá perguntar, que as pessoas sempre vão te responder o quanto é importante a UVP aqui pra gente. Então o Arthur falou, onde eu encontro o vídeo da aula da família, lá dentro da UVP? O Yuri Oliveira Machado ele fez uma pergunta muito boa aqui, né? Gosto muito do seu conteúdo, gostaria de tirar uma dúvida. Considerando que o novo mercado exige apenas ações ordinárias e o BTG Pactual está no nível 2, qual o principal argumento do banco para manter a emissão de ações Units, BPAC 11 e preferenciais em vez de migrar para uma estrutura permanente de BPAC 3, dado que o mercado tende a precificar melhor governanças mais unificadas? A grande realidade é que o BTG não faz nenhuma emissão há muitos anos, ele não está precisando de dinheiro, e não quer, né? Ele tem um monte de gente que continua comprando as ações, independente do nível de governança delas. Então, assim, o BTG oferece um produto, né, ali, ações ruins, e ainda assim o mercado quer. Para que ele vai migrar para oferecer ações melhores? Não tem nenhum sentido. É simplesmente isso. É tipo assim, olha, você pode fazer sua empresa se encaixar numa legislação que faria as pessoas quererem comprar ainda mais ações da sua empresa. Mas o BTG não pensa em vender novas ações agora. Então ele não está precisando de dinheiro do mercado. Ele vai fazer isso para quê? Para poder dividir mais parte do lucro dele, para ter que atender mais regras. Então é isso. Simplesmente porque eles não querem. É uma ideia assim. É a mesma coisa que você fala assim, eu tô aqui com uma fila, né, de pessoas comprando meu sanduíche com um hamburguinho só. Você tá falando isso do McDonald's, por exemplo. Eu tô vendendo a R$30. Mas por que você não coloca 3 carnes? Daria mais gente interessada. Pois é, mas eu tô com fila de 2 milhões de pessoas, então não tô precisando de mais clientes. É isso, o BTG tá dizendo, eu não quero mais sócios. Só isso que ele tá dizendo pra você. Compra se quiser. É isso, beijo pra vocês.